Seja muito bem-vindo a mais um programa, um podcast Pessoas que Inspiram e se inspiram. Que bom ter você aqui comigo e hoje o tema é um tema fantástico, um tema que a cada vez mais a gente percebe que precisamos fazer reflexões, nos darmos conta se queremos avançar com sucesso, com leveza, com prosperidade, vivendo e não sobrevivendo numa vida tão agitada. Nos dias de hoje que estamos, passando e muitas vezes se dando conta que o tempo passa tão rápido que quando olhamos para trás as rugas começam a aparecer e nem sabemos de onde que elas estão vindo. Você está conversando com Karina Rebelo e hoje eu estou trazendo para você uma pessoa fantástica. Estou trazendo para você a Ana Paula Darscheid. Esta pessoa, uma pessoa que eu conheço há muitos anos. A gente não diz os anos, né, Paula? A gente diz assim, muitos anos, né? A gente diz assim, melhor ficar nisso. Fica nisso, né? Eu conheço ela há muitos anos, uma pessoa que já está na minha vida há muito tempo, no meu coração. E eu vou dizer para vocês que lá atrás, quando eu comecei com mentoria, comecei com a parte da assessoria, trabalhar mais forte ainda, o processo do coaching, a aproximação com as pessoas, porque eu vinha da área mais de processos, a Paula foi uma dessas primeiras mentorias que eu comecei a fazer de fato, visitando as empresas e trabalhando com executivos. E dentro desse processo foram descobertas tão boas, tão gostosas, onde a gente conseguiu fazer trocas do momento em que ela estava vivendo, dos momentos que eu já tinha vivido e juntas ali descobrindo outros. Porque nessas conversas foi construção e elas são sempre sobre construções. Por isso que talvez essa temática transformada para transformação, poder transformar outras pessoas. Eu só consigo mexer, mover, tocar outras pessoas se eu já fui tocada. Caso contrário, eu posso ser uma fraude de mim mesmo e não ter autenticidade. Uma hora isso vem e quando vem é quando a gente se olha no espelho e se dá conta. Que história estou construindo? E ter sempre a certeza do poder que está nas nossas mãos para isto. Então, a Paula, eu chamo de Paula, né? Uns chamam de Ana, Ana Paula. Eu chamo de Paula desde aquela época, com muito carinho. Já me dou essa intimidade tanto tempo assim, então é Paulinha. A Paula é fundadora da DR Assessoria Empresarial, trabalha e atua em empreendedorismo contábil desde 97. Ela atua junto ao grupo de mulheres empreendedoras do CDL de Sapiranga, aqui do Rio Grande do Sul, e atua tendo como foco também ajudando empresas empreendedoras como mentora e consultora de negócios. E por ter essa trajetória fascinante, confesso, Paula, que eu te admiro há muitos anos, acompanho, a gente pode estar longe, mas estamos perto, vibrando uma com a outra, com a história, e estando sempre disponível quando uma ou outra precisa. E Verdade. te agradeço imensamente por estar aqui. Então, te apresenta para nossa audiência. Quem é a Paula pela Paula? Vamos lá. Primeiro, quero te agradecer também pela oportunidade. Sempre bom conversar contigo, estar contigo. E acho que a gente está sempre querendo combinar os nossos cafés, né? E ele aconteceu de uma maneira diferente. Então, fico super feliz de estarmos aqui reunidos. E eu acho que, me resumindo, assim, eu sou uma pessoa muito apaixonada, assim, por viver as coisas que eu acredito. Eu acho que quando eu te conheci, tu me ajudou muito nisso, sabe, Karina, que eu por muito tempo, né, estive ali por trás, assim, de números, né, dei certo, né, sigo dando certo nessa área como empreendedora, mas por um tempo eu fiquei presa dentro de mim mesma, né, e quando eu percebi isso, foi super difícil de sair dali. E eu, assim, sou hoje muito grata, né, pela nossa jornada juntas que me despertou e que hoje me permite, né, viver a minha verdade e ajudar outras pessoas a buscarem, encontrarem a sua verdade para vivê-las. Então, isso eu acho que me resume hoje. Sendo negócios ou não, vida pessoal ou profissional, eu entendo que o foco é sempre o mesmo, né? Eu costumo dizer que o nosso desenvolvimento profissional nunca vai ser maior do que o nosso desenvolvimento pessoal. Então, quando a gente se trabalha, né, todo o restante ganha. Então, hoje eu sou uma pessoa apaixonada por isso, né? Está buscando a verdade sobre si, sobre o negócio, sobre as equipes. É mais ou menos isso, né? Dentro dessa ideia que eu acredito muito de construção. Não fazemos nada sozinhos.
Sabe que eu quero aproveitar, tu trouxe um ponto que me remeteu ao passado. Falas de conversas nossas, nos nossos Uhum, cafés, naquela sala de reuniões onde a gente ia lá, fechava aquela porta, tinha aquele tempo nosso para poder realmente entender o que estava acontecendo, uhum. reprocessar, ressignificar. E nessas construções, eu lembro que em vários momentos, situações que tu trouxe, que nós conversamos, eu vejo que muitos empresários hoje ainda passam por isto e devam Exato. talvez nesse momento estar ouvindo e dizendo, tá, mas qual foi a mágica? Né? Achando Uhum, que, não, mas isso aí é porque então elas já estavam preparadas para isto. E uhum. eu queria que tu pudesse, Paula, trazer essas questões lá de trás, desses momentos de maior resistência que tu percebeu que estavam ligados a padrões, situações que te testaram, situações que tu lembra que para ti foram muitas vezes até dolorosas e que de repente tu viu, gente, pode ser leve. Nossa, eu me descobri porque eu talvez tive coragem, porque eu me permiti ou porque eu me mostrei diferente. Tu Uhum. lembra de algumas situações, alguns pontos para Ah, mostrar para as pessoas que sim, eu passei por esses fracassos gloriosos que me ajudaram a chegar até aqui? lembro, lembro. E vou te dizer que é muito engraçado realmente isso, porque é recorrente, né? Sabe o que que eu vejo hoje? Todos nós estamos, cada um na sua jornada individual, né? E a gente só se encontra em fases diferentes. Mas todos nós, para mim hoje, sendo bem sincera, todos nós passamos pelos mesmos processos. E esse encontro, às vezes, né, da experiência de um com a necessidade de outro, é que faz a combinação perfeita para esse despertar, para a construção da transformação. Então, eu creio muito que tu chegou na minha vida no momento que tu já tinha passado por coisas que eu estava passando, né? E essa entrega da experiência, acho que aí é o grande valor de entender, assim, o quanto ter um mentor, né? Ter alguém para te conduzir, um treinador, isso é extremamente importante, porque nos acelera demais, né? Parece que a gente, às vezes, dentro de nós já tem certeza de alguns caminhos, mas a gente não está conseguindo dar o passo, né? E eu acho que esse é o ponto-chave. Quando eu comecei todo o meu processo, enfim, eu lembro, né, que o meu processo todo aconteceu quando despertou muito quando eu perdi o meu pai. Como eu não tinha uma relação assim próxima, a gente era distante, né? Meu pai sempre esteve em casa, mas a presença não era o que eu, né, queria, como criança principalmente, tive que entender muito isso, né? Que as coisas que eu carregava comigo na vida adulta, elas eram, na verdade, da minha infância e não do meu momento de maturidade atual. E acho que essa é uma das grandes chaves, assim, que a gente vira na vida. E quando a gente entra, se permite entrar, né? Exato. Nesse lugar, né? Para tratar essas dores, tudo muda. Hoje eu tenho, assim, nas minhas mentorias, eu chamo dos 3 As, né? Que o primeiro é acessar a sua história. Ninguém se transforma, ninguém muda, ninguém se cura, se não voltar lá no passado e de novo se introduzir naquele lugar de dor, sim, né? Que a gente precisa encarar, enfrentar, porque lá começa a nossa história. A gente não tem como pular etapa. Então, isso foi uma das coisas mais valiosas que eu aprendi, né? E quando eu voltei, acessei a minha história, né? E eu me permiti aceitar o que tinha acontecido, o que a vida tinha digamos assim, colocado na minha mão e me oportunizado de alguma maneira, eu me permiti a próxima etapa, que é o avançar. Então, eu preciso aceitar, acessar, eu preciso aceitar, e aí sim eu consigo avançar. E isso, gente, é fato, né? Isso eu olho em todos, assim, hoje, as pessoas que chegam para a mentoria, nos treinamentos, todas as vezes que a gente consegue fazer esse movimento bem feito, o resultado, ele é sempre transformação. Então eu vivi muito isso, né? E isso estava entranhado lá na minha história inicial e quando eu consegui olhar para isso e chorar as minhas dores, né? De fato, né? Para mim é um marco muito grande porque em 2016 foi quando essa chave de fato virou, né? E eu lembro assim, ó, do dia, né? Eu estava sozinha num quarto de hotel, era muito engraçado porque eu fui fazer uma formação de coaching na época. E eu estava sozinha, era em Caxias do Sul, se eu não me engano. E eu, numa noite que eu cheguei do curso, assim, a minha cabeça, assim, ó, fervilhando, né? As minhas emoções afloradas.
E eu cheguei naquele quarto de hotel sozinha, assim, ó, e de repente começaram as minhas memórias a vir, e as emoções, e eu não parava de chorar. E ali aconteceu um processo impressionante comigo, sabe? E ele foi transformador, porque aquilo ali virou uma chave na minha vida, Karina, assim, eu não sei se tu passou por isso, mas eu vou te dizer bem como aconteceu comigo. Eu cheguei lá sendo uma contadora que fui buscar informação e conhecimento, porque eu achava que a minha equipe, né, era o problema. E quando eu saí de lá, eu entendi que era tudo sobre mim, e eu entendi, e me aconteceu algo impressionante, porque foi assim, ó, eu voltei de lá como se aquele conhecimento todo, assim, sobre pessoas, ele estava pronto dentro de mim, eu só acessei todo ele de uma vez só, porque eu voltei, eu não era a mesma pessoa, e tudo aquilo que eu fui buscar, impressionantemente, vinha na minha consciência as coisas e foram acontecendo que eu até me assustava um pouco no início, sabe? E eu não sei, essa experiência foi muito minha, muito particular minha, mas foi isso, parece que rompeu uma barreira dentro da minha mente, que eu voltei de fato sendo outra pessoa. E fazendo, conseguindo fazer tudo diferente do que eu fazia e aplicando as coisas que eu acreditava e tendo que usar, sim, muita coragem, né? Porque por trás de todo o meu processo tinha uma ferida de abandono, de rejeição, então o medo sempre do que os outros iriam pensar, o medo, né, de que fosse ser abandonada pelas pessoas, né? O Então aquilo julgamento se caminhou desse comigo por um errado, tempo. né? E mais o julgamento se desse errado. Uhum, uhum, exatamente. Então, para mim, ali, eu acho que esse foi o meu. Eu cheguei no fundo do poço, eu diria assim, sabe? Porque as minhas emoções, elas estavam assim, eu adoecia, eu tinha um monte de processo psicossomático, né? Lembro. Então, muita coisa aconteceu comigo, assim, e, gente, não tinha onde buscar, né? A resposta a não ser dentro, né? Então, eu sempre digo, o caminho da vida é para dentro. E a gente precisa buscar ali as nossas respostas, e óbvio, isso vai nos demandar muita coragem, Porque muita dói. resiliência e capacidade, sim, de suportar a dor que a gente vai precisar por um tempo para vencer depois. Tu sabe que na neurociência existem muitos estudos nesta linha, né? Para a gente poder fazer qualquer transformação, a gente precisa acessar o que nos transformou até esse momento. Uhum. Eu tenho, depois eu vou compartilhar contigo, mas aí a audiência aqui vai ficar né, vai ficar na curiosidade, porque isso aqui surge aqui, depois a gente vai seguindo. Eu estou lendo muito e me especializando na questão na estrutura do nosso cérebro. E quando a gente fala, né, dessa parte mais primitiva lá, onde tem as nossas cargas genéticas, ali a gente tem até 3 a 4 gerações passadas de informações. Uhum. E muitas vezes a gente está reimprimindo situações que acontecem na nossa própria família, tanto de dores, sofrimentos, padrões, e isso vai somando com o que os nossos pais também vão trazendo, e isso vai nos enredando de uma forma em que a gente se põe muito num papel de vítima, ou às vezes pega um papel de herói, ou a gente assume certos papéis como proteção e sobrevivência. É a nível de sobrevivência mesmo. Exatamente. E tu trouxe uma questão que foi muito bacana, que a gente ouve muitos empresários falando, né? E isso é quase que diário, achando que o problema são os outros, ninguém me ouve, ninguém me escuta, ninguém me entende, parece que eu estou falando grego, porque o problema são as gerações, e a gente vai rotulando, vai terceirizando, quando mais de 80% das respostas do que está acontecendo são oriundas de você, de dentro de você, de como tu interage com esse meio, o quanto tu está falando de você mesmo, que é o que você trouxe muito bem na tua história, o quanto a gente está disposto a escutar como as pessoas me enxergam, qual o impacto que eu estou gerando nelas. O problema não é ela, é como eu comunico isso. Então, o símbolo da Provoco, né? Quando eu aponto um dedo, quantos dedos tem voltados para mim? Exato. E trabalhar consciência é anteceder com autoconhecimento. Autoconhecimento sem consciência não nos eleva para lugar nenhum. Tem um monte de... Tu poderia ter saído de lá com um monte de conhecimento, autoconhecimento na bagagem, e ter deixado na bagagem, como tu trouxe, sem se permitir acessar a dor que ali continha. E se permitir.
seja sozinha, seja com alguém, seja no banho, seja onde for, deixar essa catarse acontecer, ela vir para fora. E não só com um chicote, larga o chicote, pensa o que isso me trouxe até esse momento, o que isso me fez chegar até aqui. E aí impressionante. Eu olho para ti, Paula, e olho tu na frente de grupo de mulheres empreendedoras, trazendo para o teu escritório grupos masculinos e femininos, porque a gente vê homens também vindo para falar dos seus negócios e aí saem dali mexidos. Eu fico imaginando quantas vezes tu também volta e revisita muito dessas histórias, porque o rio tende a voltar se a gente não cuida, né? E como é que é isso para ti quando tu também te dá conta? Como é que é esse processo de troca ali? Como é que tu traz isso para tua vida? Pois então, sabe que a coisa que mais assim me intrigou no início, e que ali sim eu tive que ter muita coragem, assim. Uma coisa eu sempre tive comigo, que eu sempre fui muito determinada, né? Mas às vezes me faltava coragem para fazer as coisas, né? E aí vinha muito da minha ferida emocional. Mas o mais estranho que eu achei no início, Karina, foi o seguinte: as pessoas chegavam aqui e eu desconfortável, porque até então eu era uma contadora, eu cuidava dos números, né? E elas chegaram querendo me contar coisas que elas não, elas diziam, eu escutei muitas vezes isso, eu escutei muitas vezes as pessoas me dizerem assim, ó, eu nunca contei isso para ninguém. Eu não falei nem para minha psicóloga. Eu nunca consegui falar para o meu terapeuta, sabe? E elas vinham e me contavam situações traumáticas da vida, né? E a gente estava ali, o que a nossa relação era profissional, era porque no negócio a coisa não estava boa, mas eles vinham, né? E eu passei a entender uma coisa que cada um carrega, tá? Porque cada pessoa tem dentro de si uma sementinha de um propósito ali, e fomos escolhidos para coisas diferentes, e que bom, né? Eu e tu, por exemplo, trabalhamos numa área, na mesma área, mas nós temos personalidade, perfil totalmente diferente, né? Então, assim, cada uma vai oferecer para o mundo e para as pessoas que chegam aquilo que carrega, aquilo que experienciou. E eu, a única coisa que eu tinha naquela época para oferecer no início, né, era assim, a minha visão de mundo, a minha vivência. E eu pensei, gente, será que é isso? Sabe? E eu pensava, será que o que eu tenho, o meu papel aqui, eu estou sendo muito mais falando do que eu vivi e senti, do que necessariamente o que eu estudei. Era isso que acontecia comigo, tá? Então, existia ciência, existia o conhecimento por trás, eu trazia todo o embasamento, mas vou te dizer que eu fiquei muito pouco no embasamento teórico. Eu trazia a minha vivência, e as pessoas se encontravam na medida que eu meio que narrava o que eu percebi que elas estavam sentindo. É isso? É dessa forma que acontece, né? E aí a gente ia juntos construindo, né, uma solução. Então era um processo de cura que sim, mexia com eles e mexia comigo, porque de novo eu voltava lá, né? De novo eu tinha que olhar. E eu acredito muito que isso foi o que, com o tempo, fez com que todo o meu sofrimento desaparecesse, né? Que era tão grande no início, né? Porque antigamente eu era chorona, né? Qualquer coisa me desestabilizava, eu era frágil. Eu já tenho assim, olhando para mim, eu já sou assim, né? Todo mundo diz, ai, nossa, que neguinha, que não sei o que, a voz, né? Então, imagina a minha Mas tem uma fragilidade quando eu potência. emocionalmente. Exato. Então, antigamente passava isso. Hoje, nossa, eu já me sinto totalmente diferente, né? Mas foi um processo que era isso. Eu, o tempo inteiro, e digo ainda hoje, eu visito o tempo inteiro as minhas dores, mas graças também às minhas superações. Porque no início eu tinha só dores. Com o tempo eu fui construindo as superações. E as superações que eu consegui, essas vêm para ajudar na cura e na transformação de outras pessoas, né? Então é impressionante essa coisa complementar, né, do ser humano. E quando isso traz compaixão, a transformação disso que tu trouxe é compaixão. E esse compaixão, a própria palavra traz, né, que vem vinculada à amorosidade da entrega,
de realmente fazer isso de uma maneira autêntica, querendo que com outras pessoas também cresçam e não guardar só esse descobrimento para nós, faz com que reverbere, que isso venha cada vez numa vertente maior. A gente diz o universo conspira, a gente conecta outras pessoas e outras pessoas ajudam outras pessoas. Exatamente. É estar conectado a um propósito maior, não só olhar o monetário, não só olhar, mas o que está por trás disto que é incalculável, é incalculável. E isso nos traz força. E quando isso nos traz uma força, e quanto mais eu falo, entendo, e me conecto com a dor do outro, e não me coloco no papel da vítima, que é o que você traz da superação e aprendizado, é o que faz a gente acolher a dor. Aí ela vai acalmando e ela vira o quê? Uma página com uma história que faz parte da minha história e que dali tem outras páginas que a partir disso eu aprendi a escrever diferente. E que cada pessoa que lê vai ter uma interpretação e muitas vezes, cada vez que eu falo, eu também vou ter uma interpretação diferente. Exato. E é isso, Paula, que tu traz, que eu acho fantástico no processo da mentoria. E eu acredito muito nisso também, quando as pessoas dizem, o que forma o processo da confiança, vínculos verdadeiros? Quando a gente trabalha com compaixão, quando a gente olha sem julgar, quando a gente compreende que somos parte também deste processo, cada um é dono de uma partezinha da verdade, cada um tá certo naquilo que naquele momento faz sentido. E que juntos estamos, né, numa jornada, todo mundo querendo conquistar, realizar um sonho, realizar ou buscar conquistar o seu bem-estar, sua paz interior. E aí eu quero te devolver a palavra com base nisso tudo que a gente conversou. Como foram os resultados na tua equipe, no teu negócio, no voltar e olhar para tudo isto que até então... O problema são as pessoas, elas não entendem como tá difícil, será que eu não tô conseguindo me comunicar? E aí tu volta com toda essa catarse, tu volta com todo esse olhar. Como foi a partir daí? Olha, é bem desafiador, né? A gente precisa ter muita determinação e ter muito foco para fazer uma grande mudança na nossa vida, né? Eu sempre digo, quando as pessoas chegam, eu disse, gente, não é fácil, mas juntos a gente consegue com tranquilidade, tá? É simples, não é fácil, mas ele é simples. E eu comecei aos poucos, eu sempre fui muito assim, se eu boto uma coisa na minha cabeça, é sangue no olho e eu vou fazer aquilo ali acontecer de alguma maneira. Isso eu sempre tive para mim, né? Ninguém me tira as coisas da minha cabeça. Então, quando eu voltei, assim, eu comecei com esse processo todo, eu logo pensei, ok, eu tenho que estruturar a minha equipe com pessoas que estejam alinhados ao que eu quero viver, né? E eu comecei a trabalhar muito isso, tanto, assim, dentro da empresa, também na questão da cultura, né? E tudo, Karina, que eu vivi se tornou um produto e um serviço para mim vender. Isso eu acho bem importante falar, porque olha só, voltando assim um pouquinho, quando eu comecei todo esse processo, e nem mesmo eu sabia muito como eu ia colocar isso em prática, as pessoas começaram a aparecer. Porque quando a gente botou o pé no nosso propósito, a gente não precisa se preocupar, as coisas acontecem de uma maneira que a gente nem entende, né? A gente conecta. E eu lembro que assim foi. As pessoas começaram a chegar, eu lembro que eu sempre digo o seguinte, fiquem atentos aos sinais. A gente precisa estar atento aos sinais, porque as pessoas trazem as oportunidades para nós. E aí eu lembro que um dia, né, comecei assim, eu não me adaptei, na verdade, trabalhando muito com o coach, tá? Porque, assim, ó, o que não funcionou para mim? Para mim, eu me senti engessada, porque eu sou muito assim, imagina, mente de uma contadora, anos ali, então, mais um é dois, ponto final, né? Então, tinha ferramenta, eu só conseguia seguir a regra da ferramenta. E eu vi que ferramenta daquele jeito não era para mim. Então, eu trabalhei alguns meses, eu disse, isso aqui eu vou deixar de lado e eu vou ir do meu jeito, pegar o que eu entendi que é bom ali, que eu consigo, mas eu tenho que ser livre, sabe? A minha necessidade ali de trabalhar era com liberdade, né? Era criar, era construir. E assim eu fui, né? Com a cara e a coragem. E eu lembro que um dia chegou uma pessoa aqui na empresa e disse assim para mim, eu tô precisando de uma ajuda e eu penso que tu pode me ajudar. E aí ela disse assim, eu disse para ela, tá, por que tu acha que eu posso te ajudar? Ela disse assim, porque eu quero os resultados que tu tem. E aí a gente olha e pensa e para, tá, que resultado eu tenho, né? O que ele percebeu, aí, que eu não percebi ainda. Isso foi lá, sei lá, 2018, de repente 19, e eu disse, gente, isso aqui não é coach, isso aqui não é consultoria, isso aqui é mentoria.
E ali eu comecei com as mentorias. E foi, eu brinquei com ela muitos anos depois, né? Ela ainda é minha cliente. E eu disse assim: preciso te contar que tu foi a minha primeira aluna de mentoria, mas tu não sabia que era. Foi muito engraçado, né? Depois que eu contei para ela. E isso aconteceu repetidas vezes na minha vida. Eu vendi plano de cargos e salários, estruturação disso sem nunca ter feito, as pessoas compravam, consultoria, sabe? Então, porque dentro de mim aquela vontade, aquele conhecimento já estavam prontos, mas eu tinha algo que a maioria das pessoas carrega, e eu não sei se tu tem esse mesmo sentimento. A gente só se considera algo quando a gente sente que já tem muita experiência, Uhum. né? Eu vou te Só que dizer que isso não é esse é o. verdadeiro. Eu vou te dizer que esse por muito tempo e de vez em quando me dá uma cutucada e ainda me persegue. Sim. E isso é um baita de um problema, né? Porque Uhum. a gente se torna excelente na medida que a gente faz as coisas, na medida que a gente está treinando, que a gente está desenvolvendo, né? A gente nunca vai estar Então a pronto. gente já pode. É, Uhum. exato. E um dia eu escutei de uma pessoa assim que ela disse, ela tinha muita vontade de palestrar. E ela disse assim para mim: então eu fui, eu fiz uma formação de palestrante. No dia seguinte, eu praticamente paguei para dar uma palestra. E no outro dia, eu já me sentia palestrante. E é mais ou menos isso. O primeiro passo, ele representa essa abertura e a gente precisa ocupar esse lugar, né? Hoje eu digo muito assim para os mentorados, eu digo, quando estão em dificuldade de se movimentar, eu digo, tá, que lugar tu quer ocupar? O que é esse ideal na tua cabeça? Porque se tu não tem esse lugar que tu imagina que ali é o teu lugar de estar, como é que tu vai te mover? Não tem como. Não tem Uhum. impulsionamento. Porque o Então, cérebro assim, precisa saber para onde tu quer ir. exato. Uhum. E tem que saber não só com a cabeça ou com o bolso, eu digo, mas com o Uhum. coração, né? Exatamente. Senão não tem sentido e não é autêntico. Exato. Porque a maioria chega pensando no bolso, né? A gente precisa entender que isso é uma coisa que está muito presente ainda, só que são coisas muito distintas, né? Então a gente precisa levar as pessoas para o lugar que depois o dinheiro, o resultado financeiro vai ser uma consequência, né? Uhum. Mas isso tudo vem porque, estou te falando porque é recorrente em todos os lugares que eu vejo, e liderar bem uma equipe, né, ou conseguir desenvolver outros líderes, demanda a gente passar por esse caminho, né, onde a gente se apropria do que a gente já carrega, onde a gente acredita naquilo que a gente sabe fazer, porque uma das grandes ilusões é a gente não valorizar o que a gente tem de melhor. Porque como que a gente tem de melhor é muito fácil de fazer, a gente não costuma ver valor, né? É como o mercado, né? É a Tem, mesma tem coisa. uma frase que a gente ouve muito, né? Todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo tem algo para aprender. Uhum. E é essa E tem. troca que faz com que a gente consiga evoluir e crescer numa rede social positiva. Uhum. Uhum. Exatamente, é isso aí. E a gente precisa expressar isso, né, Karina? Que é a Uhum. parte mais difícil, né? Então, eu não sei se tu recorda, mas o meu processo, né? Eu tinha pânico de falar em público, né? Então, Lembro. imagina, eu não conseguia falar com a minha equipe, eu não conseguia falar direito com os meus clientes, né? Eu vou Mas trazer isso era uma, porque. eu vou trazer uma cena que eu lembro lá numa padaria que a gente pegou para conseguir reunir as meninas que tinham um salão de festas em cima. Lembro, eu lembro. Reunimos todas elas e aí eu lembro que a primeira vez eu te perguntei, Paula, tu quer fazer abertura? Não, 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 pode começar, tá tudo certo. Uhum, Já alinhei com elas no individual, tá tudo certo. uhum, E aí depois veio vindo, tu foi tomando coragem, tu mesmo foi encontrando esses caminhos, esse lugar que é o que tu tá trazendo. Né? Foi te uhum. empoderando desse lugar e eu acho que o mais interessante é a gente dizer assim, não dói. O medo é maior nosso, né, Paula? É, é nosso, totalmente. E hoje eu escuto isso de muitos clientes, né? De muitos mentorados. Não, fala tu, eu não aceito. Eu digo, não, um pouquinho tu vai ter que falar, porque isso cura. Eu brinco sempre, né? Eu já passei por isso, tá? Então, assim, vamos lá que vai dar certo, tô contigo, né? E acho que é esse empurrãozinho, essa coisa de caminhar de mãos dadas. Eu sempre digo isso, o processo de mentoria é a gente estar caminhando de mãos dadas, né? É sempre feito assim por quatro mãos, porque é isso que sustenta no início. O que que uma criança, quando não sabe fazer algo, caminhar, precisa? De alguém sustentando, suportando, carregando, né?
E isso se mantém na nossa vida. Toda vez que a gente vai começar algo novo, que nos amedronta, se a gente tem alguém segurando a nossa mão, não tem dúvida, vai dar certo. Eu vejo muito isso no papel assim do mentor, né? O Uhum. quanto ele é importante. Eu tive uma experiência que para mim foi nova agora no início do ano, que faleceu meu primeiro assim, meu mentorado, o único que, né, desde o início assim faleceu e já era um senhor, enfim. E a gente teve uma jornada muito interessante juntos, né? Assim, tive um processo todo de mentoria com a família dele, depois a gente fez trabalho na empresa, foram anos caminhando juntos, né? Desenvolvi lideranças. E era uma história muito bonita e ele se libertou de muita coisa, né? E ele foi um desses que me disse que me contou algo que ele disse que eu nunca tinha contado para ninguém, né? E tinha várias situações ali envolvidas e na medida que ele conseguia falar sobre aquilo, entregar, né, acessar, ele se curava e aquilo desaparecia, o problema ia embora. E quando ele veio agora a falecer, inclusive ele estava de novo vindo aqui comigo, né, que ele tinha voltado. No dia que eu fui no velório dele, o genro dele me disse, Ana, lá no hospital, ele contou pra gente aquilo que só tu sabia. E eu disse que alívio, porque eu fiquei pensando, se a família soubesse daquilo, eles veriam totalmente diferente algumas situações. E sabe, me deu um alívio, assim, uma felicidade, assim, uma alegria na hora que eu escutei ele falando aquilo, porque eu pensei, ele cumpriu a missão, ele conseguiu, sabe, finalizar tudo e deixar as coisas organizadas do jeito que precisava. E ali é um exemplo, né, de uma empresa que virou uma empresa de muito sucesso, que houve uma sucessão familiar, todo mundo conseguiu ir para o seu lugar, conflitos foram resolvidos, né? E hoje a empresa é uma potência, assim. Mas aonde era o ponto a ser trabalhado? Estava na gestão? Estava na estratégia? Não. Estava nas pessoas que comandavam aquele negócio que precisavam, né, passar por essa transformação. Sabe que é isso que me apaixona, sabe, na mentoria. Há muitos anos, acho que faz mais de 20 anos, que eu não atuo mais com consultoria, eu trabalhava em processos, Uhum. lembra que na época eu tinha paralelo Lembro. também. E faz mais de 20 anos, assim, que eu só estou nessa parte da mentoria, e tu trouxe alguma coisa que, contando essa história, me arrepia também, porque não tem como não tocar nossos corações, né? É tão genuíno, é tão gratificante a gente poder estar muitas vezes vibrando com algumas histórias, compartilhando dores, acolhendo muitas dessas dores e podendo perceber a evolução das pessoas, seja qual for a etapa, o ciclo da vida que ela se encontre. E Uhum. cada uma dessas transformações, elas reverberam em famílias, reverberam Exato. nas empresas, Uhum. ela quanto identidade, quanto ser humano. E a gente, eu digo que nós, mentores, somos aqueles que estamos aqui nos bastidores para aplaudir ele, dar força para ele ir para o palco da vida dele, sabe? E a gente Exatamente. poder estar aqui aplaudindo e dando essa segurança para dizer, sabe aquele olhar de dizer, vai dar tudo certo, Uhum. vai lá, acredita, se fez sentido, Sim. segue. E eu canso às vezes de chegar em casa, e essa semana foi uma semana para isto, porque eu chegando perto dos meus 50 anos, eu não sabia que tinha tanta gente sabendo que eu ia chegar nos meus 50 anos. E aí muita gente me trazendo assim histórias, né, de passado. Tu lembra? Karina, é aquela situação. Karina, olha só meu filho. E aí tu vai acompanhando inclusive essas histórias das pessoas. E eu lembrei essa semana e eu resgatei, eu tenho lá em casa uma carta tua, num envelope pardo, que lá atrás, numa dessas tuas transformações, tu me Uhum. trouxe me agradecendo. Olha E só. isso me remeteu a uma história minha lá de trás. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu elenquei as 10 pessoas que me fizeram chegar até ali. E eu fui pessoalmente para cada uma delas, aquele que me deu o primeiro emprego, aquele que era rígido comigo, aquele outro, né, que acreditou e me deu muitos conselhos, puxava minha orelha, aquelas pessoas que foram me elevando. E tem uma pessoa só que eu ainda não consegui, porque mora fora do país, quem sabe um dia o universo vai conspirar. Eu tenho Uhum. esse livro, inclusive, guardado para ele, com a dedicatória para ele, que tá lá. E quando eu recebi essa tua carta naquela época, já fazia um tempo que eu tinha feito isto, e aí eu voltei para aquela memória, eu disse, gente, eu também estou fazendo a
a história com outras pessoas. Uhum. E aquilo me aqueceu tanto porque, mesmo a gente sendo mentora, mesmo a gente ajudando outras pessoas, tem momentos em que a gente também precisa ser acolhido, que a gente E também precisa como? ser abraçado. Né? Então, Uhum. por isso que a gente diz que a gente também precisa, às vezes, das nossas próprias mentorias ou se resgatar com essas pessoas que fazem tanta diferença nas nossas vidas, assim como tu fez É muita verdade. diferença na minha vida. Tanto que a gente faz a mesma coisa hoje e, como tu trouxe, a gente se complementa, damos risada junto, uma ajuda a outra e é recíproco essa admiração. E eu também quero te agradecer, porque depois daquela carta a gente não se falou mais. Né? Foram Olha só. tantas histórias, tantas coisas que aconteceram, e eu quero te agradecer muito pela confiança, te agradecer por tu ter conseguido fazer a tua transformação e ter levado isso para tantas outras pessoas. É isso que faz valer a pena quem somos, o que fazemos, por que fazemos, e nos conecta a um propósito muito maior, seja fé, seja o que for. Não É, passar por essa vida apenas dizendo que eu passei, fiz e aconteci. Não, qual é o legado de transformação? E para isso é uma exatamente isso. transformação diária, né? É uma Uhum. transformação diária. É, eu sempre digo, a gente não pode, a gente tá nesse mundo, né, de passagem, né? E a gente tem que lembrar disso o tempo inteiro, tá? E o que que a gente vai deixar? Porque a gente não tá a passeio, a gente tá de passagem. Alguma coisa a gente veio para entregar, alguma coisa para construir, né? Isso é maravilhoso. E o tempo, eu acho que ele é remédio para muitas coisas, né? Eu acho que o tempo faz também esse olhar, né? Que a gente olha e a gente percebe, gente, tem coisas acontecendo que foram plantadas lá atrás, né? Que tu tá trazendo na tua carreira, né? Eu vejo na minha também. E isso dá um alívio tão grande. Isso dá uma Estamos fazendo a luz. nossa parte. Exatamente. E deixando um legado, história para os nossos filhos poderem ler as histórias que a gente passou. Uhum, E não é falar uhum. só de glórias, né, Paula? Eu acho que a gente está falando ali, Sim, inclusive, dos fracassos gloriosos, para dar risada deles, para dizer que a gente vai ter outras situações que também vamos enfrentar. Mas sim, isso é estar sim. vivo. Isso é É, estar é vivo, estar vivo. né? E é isto, é falar sobre isto. Uhum. Eu tenho uma frase, né, que eu digo assim, ó, aconteça o que acontecer, tá sempre dando certo. Então, às vezes, aquele certo tá mascarado que parece uma tragédia, né? Mas é só deixar o tempo passar e a gente vai entender perfeitamente que aquilo ali se encaixava num plano maior, num propósito maior, né? E vai trazer alguma coisa positiva. Eu acho impressionante quando a gente está no caminho do bem, né? Nada tá dando errado. Concordo Nada tá dando plenamente. errado. Assino embaixo. Minha amiga, esse tempo passa voando, já batemos nossos 40 minutos e eu queria que Verdade. nesse momento tu pudesse deixar uma mensagem para quem está aqui nos escutando. E antes de tu deixar essa mensagem, eu quero falar para quem está nos ouvindo aqui, se ainda não se inscreveu, se inscreve nesse canal, passa muitas histórias, muitas pessoas fantásticas. E a cada mensagem que você escutou e que agora ainda vai escutar com a Paula, e lembrar nesse momento de alguém, posso mandar esse link para alguém, vai fazer a diferença na vida de alguém. Por favor, faça isto. Faça com que realmente isso que a gente acredita, esse propósito, possa chegar a ajudar outras pessoas. Não sabemos quem, mas eu tenho certeza que a quem tem que chegar, vai chegar. Ana Paula Dorschelt, fale aí. O que você traz para nós como uma mensagem? Olha só, eu não sou uma pessoa muito de frases de efeito, sabe? Eu acho que, para mim, eu não gosto de ficar ali só com algumas frases pontuais, assim, mas eu gosto de trazer o que eu vejo por trás. E eu acho que o principal de tudo é que as pessoas acreditem nelas. Porque se tem algo que faz a diferença e que transforma a realidade à nossa volta, é a gente acreditar no que a gente carrega, que independente das nossas falhas, dos nossos erros, de coisas que tenham acontecido na nossa vida que a gente não gostou, né? Ali tem algo de valor, tá? Toda pessoa tem valor e eu acho que é isso, sabe? Botar para fora o que nós realmente somos, porque é isso que vai agregar no mundo.
Então, assim, uma frase que eu gosto, e eu digo que eu vou escrever ainda um livro, é: o sucesso é ser você. Porque é justamente isso, é a gente ser a nossa essência, colocar para fora a nossa essência, que vai ocupar um lugar que é só nosso e que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. E todo mundo, toda vez que alguém desiste de ocupar esse lugar, alguém sai perdendo. Exato. Então, a gente precisa, é a nossa missão, ocupar esse lugar vivendo a nossa essência. Muito obrigada, de coração. Esse é o momento mais difícil do podcast. Às vezes eu me dou umas enroladas aqui, porque é tão gostoso e a gente não quer dar um ponto. Então vamos pensar assim, é uma vírgula, para que a gente possa continuar essa conversa nos nossos cafés com outras pessoas e que a gente possa passar mais 1, 2 anos e aí relembrar mais alguns pontos aí, impactando e sendo feliz da maneira que a gente consegue, com os recursos que nós temos, olhando o mundo por uma ótica melhor. Isso não significa negador, né, Paulinha? Não significa. Exatamente. Significa a gente enfrentar isso de cabeça erguida, muitas vezes se sentir sozinho, mas olhar para os lados. Sempre tem alguém tentando te dar a mão, ou te dando uma palavra. O quanto tu tá conseguindo estar aberto para isto, ou preso em você mesmo. E essa tua mensagem faz esse despertar, esse convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Sucesso para ti nesse canal. E eu fiquei pensando, pediu para as pessoas seguirem, compartilharem, né? Quando eu te conheci foi porque uma pessoa compartilhou comigo o teu contato. Então, olha o poder, né, que tem nisso. Então, e olha onde estamos depois de tantos anos. Exatamente. Obrigada. Muito obrigada. Encerrando mais um podcast, pessoas que inspiram e se inspiram. Eu adorei. E você? Tenho certeza que também fez muito sentido. Se chegou até aqui porque fez sentido na sua vida, então vamos fazer sentido na vida das outras pessoas. Você falou com Karina Rebelo, do canal Pessoas que Inspiram, da Provoco. Nos sigam lá. Sou especialista em comportamento humano, desenvolvimento de liderança, cultura organizacional. Fez sentido? Vamos conversar mais um pouco. Até o próximo episódio!